Salve, minha gente! Sejam bem-vindos. Eu sou Eric Camacho e você está no Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje, nós daremos continuidade à leitura do Evangelho segundo São Marcos. Se você está comigo, por favor, assista ao vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Capítulo 15: Jesus ou Barrabás? De manhã, os chefes dos sacerdotes, com os anciãos, os doutores da lei e todo o sinédrio, prepararam um conselho. Amarraram Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É você que está dizendo isso. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu mais nada e Pilatos ficou impressionado. Na festa da Páscoa, Pilatos soltava os prisioneiros que eles pedissem. Nesse tempo, um homem chamado Barrabás estava preso junto com os rebeldes, que tinham cometido um assassinato na revolta. A multidão subiu e começou a pedir que Pilatos fizesse como costumava. Pilatos perguntou: Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Pilatos bem sabia que os chefes dos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os chefes dos sacerdotes atiçaram a multidão para que Pilatos soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: O que farei então com Jesus que vocês chamam de rei dos judeus? Mas eles gritaram de novo: Crucifique. Pilatos perguntou: Mas qual mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifique. Pilatos queria agradar a multidão. Soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. O verdadeiro rei. Então, os soldados levaram Jesus para o pátio, dentro do palácio do governador, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e lhe puseram na cabeça. Depois começaram a cumprimentá-lo: Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe na cabeça com uma vara. Cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prestavam-lhe homenagens. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, o vestiram de novo com as próprias roupas dele e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. O verdadeiro Messias. Passava por aí um homem chamado Simão Cireneu, pai de Alexandre e Rufo. Ele voltava do campo para a cidade. Então os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas Jesus não tomou. Eles o crucificaram e repartiram as roupas dele, fazendo um sorteio para ver a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. E aí estava uma inscrição com o motivo da condenação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 bandidos, um à direita e outro à esquerda. Desse modo cumpriu-se a escritura que diz: ele foi incluído entre os foras da lei. As pessoas que passavam por aí o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que ia destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salve-se a si mesmo, desça da cruz. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, junto com os doutores da lei, zombavam dele, dizendo: A outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Jesus é Filho de Deus. Ao chegar ao meio-dia até às 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam aí, junto, ouvindo isso, disseram: Veja, ele está chamando Elias. Alguém, correndo, encheu de vinagre uma esponja, colocou-a na ponta da vara e deu para Jesus beber, dizendo:
Deixem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus lançou um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário se rasgou de alto a baixo em duas partes. O oficial do exército, que estava bem à frente da cruz, viu como Jesus havia expirado e disse: de fato, esse homem era mesmo filho de Deus. Aí estavam também algumas mulheres, olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de Josete e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido Jesus desde quando ele estava na Galiléia. Muitas outras mulheres estavam aí, pois tinham ido com Jesus a Jerusalém. Fim da história? Ao entardecer, como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia. Ele era membro importante do Sinédrio e também esperava o reino de Deus. José encheu-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado que Jesus já tivesse morrido. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus já estava morto. Depois de informado pelo oficial, Pilatos mandou entregar o cadáver a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o enrolou no lençol. Em seguida, colocou Jesus num túmulo que tinha sido cavado na rocha e rolou uma pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de Josete, ficaram olhando onde Jesus tinha sido colocado. Capítulo 16. A história não acabou. Quando o sábado passou, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem vai tirar para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já havia sido tirada. Então entraram no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não fiquem assustadas. Vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o puseram. Agora vocês devem ir e dizer aos discípulos dele e a Pedro que ele vai para a Galiléia, na frente de vocês. Lá vocês o verão, como ele mesmo disse. Então as mulheres saíram do túmulo correndo, porque estavam com medo e assustadas. E não disseram nada a ninguém, porque tinham medo. Apêndice. Aparições de Jesus ressuscitado. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam a caminho do campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros, que não acreditaram nem mesmo nestes. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então Jesus disse-lhes: vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e, por meio dos sinais que os acompanhavam, provava que o ensinamento deles era verdadeiro. Muito bem, fui pego de surpresa aqui, não sabia que já ia acabar o Evangelho de São Marcos.
E acabamos de terminar aqui com a leitura deste último capítulo. Então, se você está comigo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, faça o seu comentário, porque amanhã iniciaremos a leitura do Evangelho segundo São Lucas. Tá bom? Um grande abraço, um ótimo dia e tchau!